Que bom estarmos juntos neste nosso momento de encontro com a palavra, um momento especial em que a proposta é nós nos confrontarmos com o texto bíblico. Eu quero te convidar a orar ao Senhor e a proposta é que peçamos a Ele que tenhamos sabedoria para receber, para nos deixar ser transformados pela palavra e pelo Espírito Santo. Meu Pai, nos colocamos diante de Ti para esse momento especial de estudo da palavra e o pedido que fazemos a Ti é que tenhamos sabedoria para deixar que o Teu Espírito haja em nossas vidas, que a Tua palavra faça sentido e nos transforme. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor. Pois bem, eu quero te propor, estarmos conversando hoje sobre o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, os versos 5 a 7. O texto diz assim: pois em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra, e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De um modo interessante, a gente tem aqui o texto dirigido à igreja como um todo, mas que revelando que tinha ali pessoas de uma qualidade espiritual tremenda. Paulo afirma que em tudo estas pessoas foram enriquecidas em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E vai avançar para dizer que essas pessoas tinham o que era mais importante. O testemunho de Cristo foi confirmado nelas e não lhes faltava nenhum dom espiritual. Olha que coisa tremenda. O que está sendo destacado aqui é a questão de nosso enriquecimento em Cristo. A verdadeira riqueza é somente em Cristo. Não há uma verdadeira riqueza fora de Cristo. O próprio Senhor Jesus nos diz que nós buscássemos ajuntar tesouro nos céus, porque os tesouros ajuntados aqui são corroídos pela traça e roubados pelo ladrão. Mas isso não acontece com os tesouros que nós ajuntamos nos céus. Então, o verdadeiro enriquecimento é em Cristo. A expressão em Cristo se encontra cerca de 164 vezes nas epístolas de Paulo e indica uma comunhão mística. Então a ideia de estar em Cristo é estar em comunhão com Cristo. E é essa comunhão que nos enriquece. Os crentes, por meio do Espírito, desfrutam de um genuíno contato com Cristo. O envolvimento da fé. Ter fé é estar assim envolvido, é um genuíno contato, por estarem sendo transformados segundo a imagem, portanto, estão adquirindo suas qualidades morais e também metafísicas, por este contato com Cristo. A ideia bíblica clara para nós e que precisa estar acontecendo em nossas vidas é de uma transformação, é de uma metamorfose. Assim como a lagarta se torna borboleta, quando dentro aí do seu casulo, nós em Cristo nos tornamos do velho homem, da velha natureza, para uma nova natureza. Romanos 8:29 nos fala adequadamente sobre isso e nós vamos então ler este texto juntos. 8:29 de Romanos. Acompanhe aí. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Serem conformes à imagem de seu Filho. A ideia nesse texto é que Jesus é o primeiro, o primogênito, entre muitos com a sua natureza, porque tal como ele é, nós seremos. Mas para isso acontecer tem que haver uma transformação. Nós devemos nos transformar. Essa é a proposta bíblica para nós, uma transformação.
Estar em Cristo, então, significa que o Espírito Santo vai conduzindo o crente de um estágio de glória para outro estágio de glória, sendo transformados de glória em glória. E isso não tem fim. A gente pode dizer que é ad infinitum, até porque nós não temos nenhuma garantia de que vamos parar de crescer, parar de nos desenvolver quando estivermos glorificados, né? Não temos esse tipo de garantia. A ideia é que vamos conhecer ao Senhor Deus a cada dia mais e mais. Diferente dele, nós não somos fonte de nenhuma sabedoria, fonte de nenhuma glória, e vamos obter tudo isso de Deus. Dito de um outro modo, vamos obter tudo isso desse nosso vínculo com Jesus Cristo. Fica aqui, obviamente, implícita a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não a visita, mas a habitação. O crente aqui agora é o templo de Deus, o templo do Espírito. E visita é diferente de habitação, né? Se eu recebo uma visita em minha casa, ela não tem direito de fazer alterações na minha casa, de dar palpites, né? Pode até dar palpite, né? Mas eu não tenho que ouvi-los, e ela não vai poder fazer muito. Mas quando eu recebo a habitação do Espírito de Deus, a proposta é que então, morando em mim, ele pode mudar tudo. E ele precisa poder mudar tudo, senão ele não vai ter o ambiente apropriado para ele. Veja, cada crente precisa compreender que estar em Cristo é a oportunidade de voltar ao Éden e dizer não para a serpente e fazer a opção de continuar sob a direção de Deus, continuar sendo guiados por Deus. É fazer um caminho inverso àquele em que o homem tomou para si o direito de ser o julgador aí, de ter a escolha entre o bem e o mal. Essa escolha, ela é de Deus. Quando eu entrego minha vida ao Senhor e passo a ser dirigido pelo Espírito Santo, eu não tenho mais que escolher, porque o Espírito vai escolher. E eu vou tão somente seguir a direção do Espírito. Em Cristo, os homens têm a salvação. Em Cristo, os homens têm a participação na própria forma de vida que Deus tem, ou seja, na própria natureza de Deus. Vamos ainda para o texto de Romanos, no capítulo 8, e vamos ler juntos a partir do verso 14. Me acompanhe nesse texto. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bem claro o texto, né? Todos os que são guiados, estes são filhos de Deus, né? Os que não são guiados não são filhos de Deus. E a gente precisa ter atenção a isso. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. A habitação do Espírito Santo em nossas vidas nos dá intimidade com o Pai. Sem a habitação do Espírito, isso não existe. Verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o mover do Espírito. Veja que aqui não está em evidência qualquer ação do intelecto, né? Qualquer ação de alguém que busque fazer uma autoafirmação. Não, eu creio, não, eu sou filho de Deus. Não, não. Aqui não é um esforço nosso. Aqui é uma ação do Espírito de Deus. E aí o texto continua para dizer: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos de sua glória. Olha que desafio compreender que nós precisamos morrer com Cristo. E nisso nós somos enriquecidos. O texto de 1 Coríntios 1,5 diz: enriquecidos exatamente por esse vínculo com Jesus Cristo. Significa dizer que quem não é vinculado a Cristo não tem nada. Nos lembremos do texto bíblico que diz que
aquele que quiser guardar a sua vida ou manter a sua vida, ele vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse vai ganhar a vida, ou esse vai salvar a sua vida. A verdadeira salvação, a verdadeira riqueza está no nosso vínculo com Cristo. Portanto, estar em Cristo significa participar da inteira plenitude de Deus. Nós vamos ver isso em Efésios 3,19. E isto significa possuir seus atributos divinos com base na participação em sua natureza. Efésios 3,19 nos ajuda ou comprova a nós exatamente essa qualidade tremenda. Quero te mostrar o texto. E assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa tremenda, que proposta tremenda. Você ter conhecimento, ter esse entendimento do amor de Cristo, e é um conhecimento que não vem pelo seu intelecto, ele excede, né, tudo que nós possamos de algum modo alcançar, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Outra versão diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Portanto, a expressão estar em Cristo é tremenda, e ela implica em estar identificado com a comunidade cristã. Os valores que existem em alguém que está em Cristo vão existir também em outra pessoa que esteja em Cristo. Por isso a comunidade cristã é identificada por esses mesmos valores. Isso confere ao crente um novo endereço. Ele não é mais cidadão deste mundo, ele é cidadão dos céus. Portanto, todo crente tem dois endereços. Nós vamos dizer que um é puramente humano, a localidade onde ele vive, por assim dizer, e o outro é de ordem espiritual, a identificação com Cristo e a sua comunidade remida. Se você estiver falando de endereço, pensando aí, por exemplo, na sua residência, na sua habitação, nós podemos nos lembrar de João 14, que diz que há um lugar preparado para nós, junto a Deus. Erra quem pensa que nós estamos falando de algo que é trivial ou irrelevante. A comunidade terrena é onde exercemos o nosso serviço, nossa fidelidade a Deus, onde praticamos nossa submissão e nossa convicção de fé. É essencial que façamos isso nesta comunidade terrena. Mas tudo o que importa realmente é a comunidade eterna, a comunidade, vamos chamar aqui de celestial. Tudo o que importa está em Cristo. As realizações meramente humanas têm pouco significado. Porque Paulo cita isso lá em Romanos 7,18 para dizer que nele, ou seja, na carne não habita bem nenhum. Na carne nós não vamos poder guardar nenhum tipo de riqueza. Portanto, a ação de graças que Paulo leva a efeito aqui não é por alguma coisa que os coríntios tenham feito por seus próprios esforços, mas por aquilo que a graça de Deus dada em Cristo Jesus realizou naqueles irmãos. Trazendo isso para nós, o que realmente importa é quanto a graça de Deus tem sido eficaz em nossas vidas. E aqui eu preciso sempre estar lembrando, não vamos falar daquela graça da qual a Bíblia não trata, uma graça irresponsável que te libera de todos os compromissos. Pelo contrário, vamos falar de uma graça que transforma, uma graça que muda as nossas vidas, uma graça que nos leva a ter capacidade de ser formados filhos de Deus, conforme João 1,12. Uma graça que nos leva a nos submeter, nos leva à santificação, uma graça que nos leva a uma identidade com Cristo, inclusive em seus sofrimentos. Assim diz o apóstolo Paulo. Distingue-se aqui então pelo menos dois pontos. A palavra, que é um meio de sermos alcançados, é a transmissão da verdade, e Paulo fala dela, né, no texto
de 1 Coríntios 1,5, esse enriquecimento em Cristo se dá pela palavra. E aqui tem um problema. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece o Deus da Bíblia, o Cristo da Bíblia, não tem como se relacionar com Cristo do modo adequado. E por que eu estou falando isso? Porque para muitas pessoas, o Deus dela não é o Deus da Bíblia. Ela caricaturizou um Deus. Ela criou uma imagem que, às vezes, até possui, sim, algumas características que pertençam, sim, a Deus, como, por exemplo, o amor. E a maioria das pessoas tem esse Deus com essa grande característica de amar. Mas esse Deus, às vezes, não é justiça, não cobra santidade, entra em qualquer lugar, convive com qualquer tipo de ambiente. Esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não faz isso. E alguns têm uma visão equivocada de um Deus que é terrível, que só é ira, só é juízo, o que também não é verdade, né? Porque Deus não deixa de ser amor e expressa a sua justiça no fato de nos ter dado Jesus Cristo para a nossa salvação. No verso 6, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, ou confirmado entre vós. O destaque é para o testemunho de Jesus Cristo. E testemunho aí da palavra marturion, que vem de onde vem a palavra mártir. Marturion de Cristo. O testemunho aqui tem a ver com o martírio de Cristo. Se trata do jeito de viver de Paulo e seus companheiros, aliado à mensagem pregada ministrada aos coríntios. O testemunho de Cristo confirmado entre os coríntios tinha a ver com o testemunho através dos que estavam em Cristo. Uma coisa tremenda, porque o testemunho de Cristo no mundo de hoje tem a ver com o jeito de viver dos servos de Cristo do mundo de hoje. O Evangelho são boas novas. A sua proclamação é descrita muitas vezes ou como uma atividade do arauto, aquela pessoa que era responsável por ficar vigiando e avisar quando o mal estava chegando, para que os cidadãos de uma determinada cidade estivessem prontos. Então esse arauto, que é quem passa adiante as palavras que lhe deram, dizendo, olha, é tempo de salvação, e se você não tiver cuidado, você não vai alcançar essa salvação. Ou, além da condição de arauto, como aqui, a ação de dar testemunho daquilo que Deus faz, que é o que Paulo está tornando evidente no capítulo 1, verso 6 da primeira carta aos Coríntios. Num ou outro caso, acentua-se aqui a natureza derivada do Evangelho. Ela vem de Deus, e o pregador é simplesmente aquele que passa adiante, que dá testemunho dele. As boas novas, elas originalmente estão em Cristo, registradas no Evangelho e levadas adiante pelos que a conduzem, pelos que pregam, pelos que dão testemunho dela. O testemunho tem sido confirmado na vida dos coríntios. É o que é preciso acontecer também em nossas vidas. Paulo está ressalvando que as vidas transformadas dos coríntios demonstravam conclusivamente a validade da mensagem que lhes fora pregada. A eficácia da palavra implica em vida transformada. Se não houver transformação, não houve eficácia da palavra. Os efeitos da pregação eram a garantia de sua veracidade. Nós vamos encontrar afirmativas bíblicas que nos permitem considerar essa questão em alguns lugares, como por exemplo em João, no capítulo 15, o verso 5. Veja aí comigo João 15, 5. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Aqui é uma afirmativa, aqui não é uma
possibilidade vazia, é a afirmativa de que estar em Cristo implica em produzir muito fruto. Significa, estar em Cristo implica necessariamente em transformação. Se não há transformação, há de se questionar se realmente está em Cristo. Isso é uma coisa tremenda. Paulo trata dessa questão lá em Colossenses, a partir do verso 7 do capítulo 1, ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito, a oração. Aí Paulo aqui introduz uma oração, e diz: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aqui vem o texto-chave que queremos. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós precisamos vivenciar isto. A presença de Cristo em nossas vidas é evidenciada através de um viver de modo digno, de uma frutificação, de uma compreensão do que é ou do que agrada ao próprio Senhor Deus. O último verso que queremos estar considerando neste momento é 1 Coríntios 1:7. Na sequência, Paulo diz: de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo apresenta resultados. Os coríntios não tinham falta de nenhum dom espiritual. Nós podemos pensar que aqui nós temos dois tipos de situações. Uma tem a ver com a realidade de que Deus já tem colocado à disposição da sua igreja toda sorte de bênçãos. Você vai encontrar essa afirmativa em Efésios capítulo 1, verso 3. Deus já tem abençoado a sua vida com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. A questão é a gente pegar, é tomar posse disso. Nós temos as bênçãos, a questão é que alguns de nós passam muito tempo sem tomar posse do que é seu, né? Eu estou colocando o texto pela riqueza dele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se alguém diz assim: mas Deus me dá isso ou me dá aquilo, faz isso por mim ou faz aquilo por mim, deixa eu te dizer, todas as bênçãos já te pertencem. A única dificuldade é você tomar posse dela. O outro aspecto é o da presença real dessas bênçãos no seio da igreja, destes dons no seio da igreja. E pelo contexto, o que nós temos é que, de fato, a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, muito revestida de todos os dons. Então, nós devemos levar em consideração que o testemunho de Cristo apresenta aqui esses resultados. Os coríntios não tinham falta de nenhum dom espiritual. E essa palavra é utilizada com referência, primeiro, à salvação, depois aos excelentes dons de Deus em geral e também às capacitações especiais do Espírito Santo, como, por exemplo, os dons de manifestação do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 15, nós vamos encontrar o texto falando dessa salvação como um dom espiritual de caráter geral, colocado à disposição dos coríntios e de todos os crentes. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Ora,
Isto é um dom maravilhoso, o dom da salvação. O outro dom, a outra forma desses dons mencionados por Paulo se apresentarem aos Coríntios, tem a ver com os excelentes dons de Deus em geral. Efésios 4, 7 e 8, o texto vai dizer, Efésios 4, versos 7 e 8. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Os excelentes dons de Deus, de modo geral, eram encontrados na igreja de Corinto e precisam ser encontrados em nosso meio, podemos dizer, na igreja de hoje, na sua igreja. E em relação à capacitação do Espírito Santo, lá na própria carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos encontrar a afirmativa interessante que fundamenta este aspecto. Não vamos tratar detalhadamente aqui, mas podemos visualizar aí a partir do verso 4. Ora, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pois bem, muitos dons vão ser mencionados aqui, não só nessa lista. Comum, é universal, vamos dizer assim, um reconhecimento de pelo menos 21 dons do Espírito oferecidos à igreja, mas isso é uma tentativa meramente pedagógica, porque o Espírito age de um modo tremendo e nós sequer temos como medi-lo. Aqui o pensamento é dado em seu sentido amplo. Deus enriquecera as vidas e não tinham falta de nenhum dom espiritual. Algo que nós precisamos para nós. Não lhes falte nenhum dom espiritual. Trata de uma possibilidade aberta em Cristo para todos os que creem, de acesso aos dons espirituais. É lamentável, mas muitos não desfrutam desse presente. A referência à segunda vinda do Senhor aponta a grande capacidade do suprimento da graça e disposição da igreja. Não lhes falte, veja como diz o texto, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até a volta de Cristo. O gozo da atuação do Espírito Santo implica em nos levar a uma esperança bíblica, a experiência mais completa do último grande dia, o dia de nos encontrarmos com Cristo. Deixa eu ler o texto bíblico com você. Lá em Romanos, vamos voltar para Romanos no capítulo 8. Esse capítulo é riquíssimo, é vastíssimo. E nós temos o texto bíblico nos oferecendo aqui uma consciência maior dessa experiência com Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente, nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode esperar ou como alguém pode anelar por aquilo que está vendo. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Ora, os dons do Espírito de Deus em nós nos levam a essa convicção, a essa experiência de aguardar com
paciência. E paciência aqui no sentido de algo que se faz com perseverança, de algo que de modo algum implique numa possibilidade de abandono dessa paciência ou dessa esperança. Lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou ler 13 e 14, o texto diz: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Pois bem, o que tivemos no texto que usamos aqui como referência para o nosso estudo hoje é uma garantia bíblica, uma garantia tremenda para nós, de uma operação de Deus que nos dá um enriquecimento que vem dessa relação conosco. E você percebeu que no bojo desse enriquecimento está as garantias de nossa vida eterna. Veja de novo: pois em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meu desejo é que você se aproprie desta palavra, dessa verdade bíblica, para assumir em sua vida o presente que Deus já tem lhe dado, como vimos em Efésios 1:3, ou seja, todas as bênçãos que você já tem recebido em Deus, e possa se fortalecer, dando um testemunho ou vivendo um testemunho de Cristo, e que não lhe falte nada enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Se achar que é interessante, compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com sua igreja, e permita que outras pessoas sejam abençoadas. Ore sobre isso, porque a verdadeira operação não é da minha fala e nem do seu testemunho, é do Espírito Santo, que é o único que consegue de verdade agir e transformar os corações que deixam que essa operação aconteça. Tá bom? Viva para Deus!